Olá, meu nome é Rafa Dourado e eu estou aqui para falar com vocês sobre o propósito. E o propósito é o autoconhecimento. Somente através do autoconhecimento a gente dissolve as camadas que nos afastam do amor incondicional, que nos afastam da nossa essência divina. Tudo que nós vivemos desde a infância ou até mesmo no útero de nossa mãe está registrado no nosso inconsciente, mas também está registrado no nosso corpo. Então, é uma longa jornada nesse processo e que a gente precisa assumir a responsabilidade, sem culpar ninguém. Nossos familiares tomaram as decisões que podiam, de acordo com o grau de consciência que eles tinham, então não existem vítimas. Nós estamos num processo e quando você assume a responsabilidade e a partir desse momento você fala, não, a vida não é só isso, e você começa a buscar através de informação, através de várias ferramentas que a gente hoje tem disponíveis para acelerar esse processo do despertar, do autoconhecimento. Somente assim a gente consegue acessar esse conteúdo que já está dentro da gente. Se a gente parar para analisar, vamos imaginar da seguinte forma: se quando a gente era bebê, tivesse sido adotado por uma família no Japão, por exemplo, nós seríamos a mesma pessoa em essência, mas seríamos completamente diferentes. Então, sabendo disso, a gente começa a questionar as nossas próprias verdades, porque se eu analisar tudo que eu acredito que é real, na verdade é um acumulado de informações de terceiros. E isso a gente chama de inconsciente coletivo, que inevitavelmente vai direcionar a nossa vida e essas informações nos sabotam constantemente. Todas as nossas decisões feitas no automático são direcionadas pelas nossas crenças, pelas informações que estão no nosso inconsciente. Então quando a gente começa a questionar o porquê a gente está decidindo determinada coisa, escolhendo determinado caminho, a gente entende que está sendo direcionado por um inconsciente que é programado para controlar as pessoas, para direcionar para o consumo e movimentar essa grande engrenagem da indústria, do comércio. E se a gente não se conhecer, a gente dificilmente acessa nossos dons e talentos e assim a gente contribui com a humanidade. Porque inevitavelmente a gente vai cair na armadilha do ego. E a armadilha do ego é tão sutil porque ela faz parecer que o que a gente está pensando no momento é a única solução e a melhor opção. E o nosso ego ele foi programado errado. As informações que estão no nosso ego é equivocada. O ego, de certa forma, ele não é nosso inimigo. Ele é como se fosse um funcionário puxa-saco que foi treinado errado. Então ele está tomando as decisões erradas. Imagine só se o nosso ego, que toma as decisões no automático, fosse programado para o bem maior, para o amor incondicional, para saber que você tem potência infinita, tem um potencial divino dentro de ti. E aí, com certeza, as nossas decisões seriam diferentes. As nossas decisões no automático seriam diferentes. Então é importante saber o quanto somos especiais, o quanto somos divinos e divinas. Imaginem só, ao longo dos séculos nós vivemos muitas atrocidades e muita repressão também. E a repressão ela é uma forma de controlar as pessoas. Se a gente parar para pensar e analisar, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Você sabe qual que é a diferença entre o boi e o touro, por exemplo? Eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. A diferença é que o boi é castrado. Então ele é manso, ele é um servo. E é exatamente isso que acontece com a população. Uma população castrada, ela é serva, é mansa. Não que não exista as revoltas, as revoluções, as rebeldias e tudo isso. Não é isso. Mas, de certa forma, nós vivemos nesse formato em estado de psicose, quase em surto.
E aí o sistema coloca aí algumas atividades anuais para que a população descarregue essa carga somática, essa carga de energia. Porque se não existisse essas festas no ano, esses feriados, essas atividades para distração, provavelmente a população entraria em surto. Já estamos em estado de surto. Então, é importante conhecer sobre a história. Se você pesquisar sobre o mito da caverna, a gente está sendo direcionado pelas informações que o sistema quer passar para a gente. E quem é o sistema? O sistema, eu tenho um filme muito legal que eu indico para vocês, chamado O Doador de Memórias. Nesse filme, tem no Netflix. Nesse filme a gente entende um pouco de como somos controlados. E a ideia não é de toda ruim. Na verdade, a ideia é manter a paz, a tentativa de manter a organização. Mas, por exemplo, o Tantra é uma filosofia que já existe há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Era um povo matriarcal, chamado os Drávidas, que viveram onde hoje é a Índia. E era um povo que tinha total acesso à sexualidade, total acesso ao amor incondicional, e eles viviam em harmonia, eles não tinham nem ferramentas, nem conhecimento de uma possível guerra. Eles foram dizimados pelos vikings que fugiram do inverno rigoroso e encontraram essa civilização. Então eles não tinham nem entendimento do que era a desordem, a guerra. Então é possível viver o amor incondicional. Ele existe e ele está dentro de você, mas aí a gente tem que dissolver essas camadas. O nosso ego, ele sempre faz as escolhas tentando nos proteger, sempre. Ele quer proteger a gente do desconforto, da dor. É como se a gente vivesse em perigo, em estado de alerta. E em algum momento da existência, realmente, o cérebro foi programado dessa forma. As pessoas fugiam dos grandes animais e viviam em estado de alerta. A escassez para encontrar comida. E tudo isso ficou registrado no cérebro reptiliano. E aí a gente ainda tem comportamentos hoje de escassez, de medo, de desespero. E aí, se você analisar, o universo é tão abundante, e o sistema faz a gente acreditar que é só isso aqui, é só esse pequeno núcleo. Mas o planeta é gigantesco. Será que existe escassez? Ou essas informações que eles passam no cotidiano, nas matérias, nos jornais, será que isso é real? Ou é uma forma de ainda manter a população em estado de medo, em estado de pânico? O medo é uma forma muito eficiente de controlar as pessoas. E é triste, mas era um recurso que as pessoas utilizavam para educar as crianças através do medo. Hoje não tanto, mas na geração dos meus pais, da minha avó, por exemplo, eles controlavam com medo, o bicho-papão e todas essas histórias que a gente conta para as crianças para eles ficarem em choque, porque realmente é mais fácil. Hoje eu tenho uma filha de 3 anos e realmente é muito difícil você ter um discernimento de como agir com os nossos filhos, para trilhar o caminho do meio. Tem a história de Buda, que ele estava sentado no pé de uma árvore e aí ele ouviu passando bem distante um pai e um filho numa canoa, e aí o filho estava tocando uma viola e ajustando as cordas, e aí o pai dele falou, não pode apertar muito, senão estoura a corda, mas também não pode deixar muito frouxo, senão não toca. E aí o Buda teve esse insight do caminho do meio. A gente precisa seguir o caminho do meio. É o caminho mais saudável. É o caminho onde a gente não gera
nenhum transtorno futuro, né? Então, na educação dos filhos, é importante seguir o caminho do meio, para a gente não gerar essas couraças. E se falando de couraças, tudo que nós vivemos desde a infância está registrado no nosso inconsciente, e o nosso inconsciente representa 95% da nossa personalidade, só 5% da nossa personalidade é consciente. Então imaginem só quanta informação a gente nem tem acesso, a gente nem sabe o que está reproduzindo, porque tudo que você viveu desde a infância, a primeira infância é onde a gente armazena muita informação, né? E eu sou terapeuta tântrico e eu trabalho com desbloqueios e memórias. É uma filosofia muito intensa que promove libertação, expansão de consciência. E é muito incrível porque é uma filosofia que traz à tona muita coisa que está escondida no nosso subconsciente. A princípio pode parecer assustador algumas coisas que a gente visualiza, que a gente tem acesso, mas é importante a gente olhar para as nossas sombras para a gente ter um entendimento do que aconteceu, para a gente ter um entendimento de quem somos de verdade. Se a gente não tem acesso a essa informação que está registrada no nosso inconsciente, como mudar? Né? Tem uma frase de Rumi que dizia assim: por que você permanece na prisão enquanto a porta está completamente aberta? Então, a prisão é a nossa própria mente, é a nossa própria programação. Não existe grades. Então, é muito difícil entender que estamos na prisão. É muito difícil a gente entender que é preciso tomar decisões, principalmente nessa busca de se conhecer, porque a gente acha que está tudo bem, que está tudo certo, a gente não enxerga as grades, né? Então falar autoconhecimento, não, eu me conheço, eu sou formado, eu tenho viajei bastante, conheço de muitas culturas, mas não é bem assim. A gente tem que conhecer o nosso ser por completo, e o nosso corpo é muito importante, porque é a morada da nossa alma. Eu diria que é o templo sagrado. O nosso corpo é o templo mais sagrado que existe. E aí a gente não respeita, a gente não valoriza, a gente não admira, e aí a gente sempre busca fora o que está dentro da gente. Então eu vou contar um pouquinho para vocês de como funciona o processo da terapia tântrica, né, que é uma das ferramentas que eu utilizo nesse processo. Eu já venho me trabalhando já há algum tempo, já há mais ou menos 8 anos, eu venho buscando informações, eu venho me trabalhando e mudando hábitos. É importante a gente mudar os hábitos, né? Porque a gente está num ciclo vicioso do sofrimento. A gente tem muita interação com os pensamentos negativos, por exemplo. Se você parar e analisar, a gente pensa muito mais no que a gente não quer que aconteça do que no que a gente quer que aconteça. E mesmo assim, pensando no que quer que aconteça, a gente não tem tanta precisão. Analisa, se você estiver pensando em algo que você não quer que aconteça, ou em algo negativo, você tem tanta habilidade em criar cenários, em criar detalhes, cores, tudo. A gente tem essa tendência de interagir muito com o que a gente não quer que aconteça. E isso, inevitavelmente, está criando a nossa realidade. Quando a gente ouve falar, e a gente hoje ouve falar muito disso, você está criando a sua realidade. Você fala, não, imagina, eu não penso isso, eu não desejo mal de ninguém, eu não estou criando nada, eu estou atraindo essa pessoa. Como assim? Eu não sou assim. A gente fica até, não, eu não sou assim. Por que eu estou atraindo esse tipo de pessoa? Por que eu estou atraindo esse tipo de situação? A gente não entende, porque conscientemente a gente tem a certeza de que não. Não, eu sou... Mas a gente emite um sinal de 100% da nossa personalidade. Se 5% é consciente, o que está no seu inconsciente? A gente precisa entender. O que está no seu corpo registrado? O que está bloqueando a prosperidade, a abundância em todos os sentidos da vida? Porque a abundância, para mim, ela está relacionada com todos os sentidos da vida. Relacionamento,
paz de espírito, abundância financeira, prosperidade nos negócios. Então, a gente tem que desbloquear nosso corpo, a gente tem uma abundância infinita dentro de nós, a gente precisa acessar esse conteúdo. Imaginem você, uma mulher nasceu com um órgão com mais de 8.000 terminações nervosas que só existe para dar prazer. E uma vez que o sistema tira o direito de sentir prazer, e o prazer feminino é muito assustador até hoje, né? Se você parar para analisar, gera muita polêmica e muito tabu se falar do prazer feminino. Mas se a gente foi treinado a não entender, a não aceitar o prazer, a abundância que já está no nosso corpo, como a gente vai acessar fora? A gente é quase um mendigo buscando fora o que está dentro da gente. A gente vai se relacionar com o outro como um pedinte. A gente não vai compartilhar o nosso amor que está transbordando. A gente vai como um pedinte, mendigando um pouquinho de afeto que a gente não tem, nem a gente tem pela gente. Então, o Tantra ele pode ser uma ferramenta de autoconhecimento profundo, autoconhecimento do nosso corpo, das nossas emoções, tudo aquilo que foi tirado como direito desde o nosso nascimento. A gente foi crescendo e foi perdendo o direito de sentir as emoções, sentir o coração, sentir o corpo. E aí, quando a gente não sente, inevitavelmente a gente vai para o passado, vai para o futuro, vai buscar no outro. Então, o Tantra é uma filosofia que já existe há mais de 5.000 anos antes de Cristo. É uma filosofia de um povo matriarcal que honrava e reverenciava a energia feminina nas mulheres, na natureza e também nos homens. Era uma filosofia de um povo mais acolhedor, mais amoroso. Né? O Tantra não é a massagem, o Tantra não é o sexo, o Tantra é amor e consciência, é presença absoluta. Mas para resgatar esse estado de presença absoluta, a gente precisa resgatar o sentir. Somente através do sentir a gente permanece no agora. Então é um caminho longo, né? É um caminho onde a gente começa a dissolver tudo que a gente viveu desde a infância. Todas as couraças que estão impedindo dessa energia tão poderosa, a energia da criação do universo, da cocriação consciente que mora no nosso corpo, mora no chakra básico, de circular no nosso corpo. Então esses bloqueios estão impedindo, e é interessante saber que quando essa energia sexual está bloqueada no chakra básico, ela distorce as energias dos chakras superiores. E isso promove comportamentos autodestrutivos. Eu li uma matéria recentemente que associava esses comportamentos com os 7 pecados capitais. E fez todo sentido para mim, porque são 7 chakras e cada um representa um segmento da nossa vida. E os 7 pecados capitais, se a gente for analisar, tem tudo a ver com essa repressão. Então é importante a gente desbloquear essa energia para ter uma vida mais plena, mais abundante em todos os sentidos. Através de técnicas de respiração, meditação e também o toque no corpo, a gente consegue mobilizar essa energia que mora no chakra básico. Vamos imaginar que essa energia é como se fosse uma fogueira queimando no chakra básico, na região do períneo. Mas por conta de tantos bloqueios que nós temos no nosso corpo, a gente não deixa a fumaça dessa fogueira circular. E aí ela sai através de comportamento. Esses comportamentos de baixa frequência que a gente conhece, ansiedade, compulsão, medo, todos esses sentimentos são formas de colocar para fora essa energia que está ali reprimida. E o corpo, ele sabe como colocar para fora, mas racionalmente, a gente controla muito, né? O nosso ego, ele tenta nos proteger, mas ele mantém a gente também numa superfície muito limitada. Então, por exemplo, só para ilustrar, quando uma pessoa se envolve num acidente de carro, por exemplo, os níveis de cortisol e adrenalina sobem ao extremo. E às vezes a pessoa faz xixi na calça, que é a sabedoria do corpo baixando os níveis de adrenalina, de cortisol. Mas racionalmente o que a pessoa faz? Segura. E a gente vem fazendo isso o tempo inteiro. Segurando, somatizando. E às vezes numa única sessão da terapia tântrica, a gente consegue uma descarga somática muito forte. E isso
promove uma reconexão com a nossa essência. Os depoimentos que venho recebendo são muito profundos, de muita transformação. Então é importante você buscar esse conteúdo. É claro, na internet tem muita coisa distorcida. O Tantra, ele aqui no Ocidente, ele foi muito distorcido, assim como outras filosofias. Por exemplo, o Kama Sutra. Nós só conhecemos o Kama Sutra somente as posições sexuais, né? Mas o Kama Sutra vai muito além, ele fala do êxtase em todos os sentidos da vida. E aí no Ocidente eles pegaram a parte sexual e trouxeram. Então a gente não tem conhecimento do que é esse modo de vida, esse modo de viver em êxtase em todos os sentidos, não só sexual. A sexualidade sagrada, por exemplo. A gente vive uma sexualidade muito superficial, às vezes até destrutiva. A gente utiliza a sexualidade como forma de dominar as pessoas, de barganhar situações. Então, a sexualidade sagrada não tem nada a ver com o que a gente conhece. É muito diferente do que a gente conhece, é muito mais natural. Tudo que a gente trata como pecaminoso e tenta esconder, a gente dá uma característica pecaminosa para isso, e isso reflete no nosso comportamento. É uma tendência absurda de tornar o que é natural em absurdo e aceitar o absurdo como natural, como a violência, as distorções, a guerra, né? Tudo que está acontecendo no mundo, aceitar com naturalidade, e algo tão natural como a nossa sexualidade, o nosso corpo, ser tão reprimido, ser tão julgado, tentando seguir um padrão inalcançável que pouquíssimas pessoas conseguem atingir. É importante a gente aceitar o nosso corpo, amar o nosso corpo e respeitar o nosso corpo, porque ele é o templo sagrado. Então, o Tantra ele é uma ferramenta, entre outras. Temos diversas ferramentas. Eu já venho vivenciando e eu indico para vocês ferramentas que podem realmente causar um mergulho profundo na sua essência. O renascimento é uma técnica de respiração que te coloca num conhecimento de si mesmo, numa profunda conexão com as suas memórias, com tudo que você vivenciou. É importante adentrar nesse conteúdo. A hipnose terapêutica. Recentemente tive contato com o Theta Healer, que eu achei incrível também para reprogramar muitas coisas, liberar alguns perdões. A constelação familiar. Tudo isso são ferramentas. E a nossa própria vida, as pessoas que a gente encontra pelo caminho. Se a gente sair do papel de vítima, a gente vai começar a observar por que exatamente que está acontecendo determinada coisa. E aí a gente começa a analisar e começa a transcender, começa a dar saltos quânticos rumo à evolução. E aí é a grande questão. Quando a gente começa a dissolver essas camadas, como eu disse no início, a gente acessa um amor tão incondicional, a gente percebe que o outro ainda está dormindo e a gente sente compaixão. A gente acessa os nossos dons e talentos. Eu já tive casos de pessoas que eram muito bem sucedidas financeiramente, com uma profissão estável, e de repente a pessoa deu um clique e falou, não é isso ainda. E hoje vive o seu propósito, a sua missão, aceitando os seus dons e talentos, que até então foi renegado para ser alguém. A gente foi treinado pelo sistema para ser alguém, para ter. E aí, quando a gente foca no ter, o ser não se manifesta. Mas quando a gente foca no ser, o ter se manifesta naturalmente, né? E aí a gente entra num estado de paz, de alegria, e a alegria é fundamental para que a gente acesse a abundância. A alegria de estar vivo, a gratidão, todos esses são sentimentos que nos colocam num fluxo divino. Eu trabalhava com marketing antes de começar com o meu processo, né, com a minha caminhada terapêutica, e realmente a gente fica muito tempo preso num salário, né, no medo de não dar certo. Mas quando a gente entra no fluxo do que realmente a gente veio fazer, teoricamente, do que o nosso coração já vem seguindo há muitas vidas,
a gente entra num fluxo que é fluido, é fácil. A gente foi treinado a acreditar que é tudo muito duro, é tudo muito difícil, é tudo muito trabalhoso. E inevitavelmente vai ser assim se você acredita nisso, né? Então, eu convido vocês, a gente não tem muito tempo, mas se vocês quiserem saber um pouco mais, tem muita informação, tem muita gente trabalhando para a luz, tem muita gente trabalhando com esse propósito de despertar as pessoas com seus dons e talentos, cada um no seu segmento. Então, você não está sozinho, você não está desamparado, é só você abrir os horizontes, ampliar a sua visão, que você vai encontrar pessoas que estão dispostas a te ajudar nesse processo. Eu agradeço infinitamente pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, é claro, tem muita coisa, imagina uma filosofia que já existe há mais de 5.000 anos, quanta informação não tem, a gente não tem tempo suficiente para falar sobre esse assunto com mais profundidade, mas em breve, quem sabe, nós desenvolvemos algum material, alguma aula falando só sobre esse tema. Eu agradeço infinitamente ao convite de participar desse congresso tão profundo e tão maravilhoso, com pessoas incríveis, com conteúdos de vários segmentos, para te ajudar. Isso é lindo demais, isso é muito lindo. Isso é realmente um propósito, é um dom, é um talento que uma pessoa visionária encontrou de utilizar os recursos que temos para ajudar a população, para ajudar as pessoas a se conhecerem. Então, meu profundo respeito e gratidão a você que desenvolveu esse congresso, esse projeto, com o objetivo de ajudar as pessoas. Gratidão.